Olá, o meu nome é Laura Montserrat Barbosa, para quem não me conhece. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e tenho desenvolvido alguns temas nesse canal para que a gente faça reflexões relativas à aprendizagem, ao desenvolvimento do simbólico, à questão da arte, da sensibilidade no mundo de hoje. E eu estou hoje assim um pouco tocada porque eu estou gravando esse vídeo depois de ter assistido o último capítulo da série Adolescência. E essa semana vivi uma porção de situações, né, em que me fizeram pensar muito em relação ao desenvolvimento desse simbólico, né. Eu estive na sexta-feira num podcast, eu acho, pode-se dizer assim, numa rádio chamado Habla. E ali a gente falou um pouquinho da importância do brincar, da importância da arte para que a gente possa talvez enfrentar esse mundo do rápido, do efêmero, da superfície, da quantidade de links, da quantidade de seguidores, das coisas que têm envolvido as pessoas hoje, né, a partir da tecnologia, a partir do que faz parte da nossa vida hoje. E mais tarde eu estive com um grupo de educadoras desenvolvendo um texto e falando do quanto essa pressa, essa rapidez tem influenciado no jeito da gente educar, da gente aprender, da gente se comunicar, né? E o quanto a linguagem está levada muito ao pé da letra, né? O quanto a ausência desse lúdico, desse simbólico, está influenciando nas relações, né? Porque a linguagem tem sido entendida de uma forma muito literal, muito, eu chamo de concreta, mas não sei se é o melhor termo. E agora, pegando esse livro que eu ganhei de uma pessoa que me encontrou num evento, chamada Márcia Gonçalves Nunes, e ela escreveu um livro sobre Era uma Vez e Fim. O cuidar e falar sobre a morte com crianças. Esse é o título do livro. Eu não li o livro inteiro, mas agora procurando, eu vi todo o cuidado dela, de como a gente prepara, né, a vivência da morte, ou como a gente trabalha a vivência da morte com crianças, né, que vivem a morte do avô, às vezes a morte do pai, da mãe, de uma pessoa próxima, às vezes até de uma criança na escola. E abri o livro num capítulo que achei pertinente a gente trabalhar hoje, que chama O Brincar como Linguagem da Infância. Freud não atendeu crianças, mas seus estudos e práticas apresentaram fundamentos significativos que contribuíram posteriormente como base para a proposta clínica das diferentes abordagens da psicoterapia com crianças. Indo além da própria psicanálise e o brincar como possibilidade de expressão e elaborações de conflitos, frustrações, entre outras demandas da infância, destaca-se como
um significado marco à narrativa de uma brincadeira denominada por Freud de Fortda. Palavras alemãs interpretadas pelo autor como longe aqui. Desenvolvida por uma criança de 18 meses, neto de Freud. O jogo consistia em a criança segurar um carretel de madeira enrolado com um cordão, atirá-lo para cima e, ao mesmo tempo que pronunciava seu o significativo. Depois puxava o carretel pelo cordão e novamente para fora da cama e saudava agora seu aparecimento com um alegre dá. Esta era a brincadeira completa, desaparecimento e retorno, Fortda. Freud concluiu que essa brincadeira não se dava de forma aleatória, mas havia um sentido e uma função, a de representar a renúncia da criança ao deixar a mãe sair, criando condições para lidar com a separação, e o brincar ganhava um papel ativo. E aí eu fiquei, lendo essas palavras, fiquei pensando, né, como é importante essa questão do longe e perto, né? E hoje a gente tem vivido isso muito com a questão das mídias, né? A gente está conversando com alguém que está muito longe, a gente está assistindo algo que não é a experiência nossa, a gente está lidando com esse algo e de repente esse algo está muito perto da gente, né? E como está sendo difícil, né, para os adultos, para os adolescentes, lidar com essa questão, né? Então, eu estava assistindo ao filme e vendo como nas mídias, né, existem, cada grupo elabora os seus símbolos, os seus sinais, né, como os emojis para um determinado grupo quer dizer uma determinada coisa, para o adulto quer dizer outra. E aí, conversando com esse grupo de educadoras, né, a gente foi pensando que nesse filme, esse código adolescente, ele é desenvolvido através dos emojis, né? Que para um grupo de adultos, conforme a idade, quer dizer uma coisa, e para aquele grupo quer dizer outra. E aí eu fui lembrando, né, do nosso tempo de adolescência, né? De como nós também buscávamos códigos diferentes para escrever coisas para que os adultos não entendessem a nossa comunicação, né? Existia uma época, muitos anos atrás, a linguagem do P, por exemplo, né? Que quanto mais rápida ela era falada, menos os adultos entendiam, né? Mas logo era possível para a gente traduzir, porque era um código mais ingênuo, talvez, ou menos complexo, né? Depois, na minha adolescência, também a gente viveu a coisa do escrever ao contrário, do falar ao contrário. Então, por exemplo, meu apelido era Arual, né? Porque era Laura do lado contrário. E aí a gente escrevia usando símbolos. Teve uma época aí que eu fui trabalhar com alfabetização, né? E fui trabalhando com esse grupo de professores com uma linguagem que eu inventei, né? Com símbolos que eu inventei, para que eles pudessem viver a mágica de descobrir as palavras
com letras e códigos que eles não conheciam, e como em grupo, a partir de algumas brincadeiras que a gente fazia, eles iam entrando no espírito desse código e iam conseguindo decifrar. Então, eu penso que o brincar é um artifício importante nesse mundo de hoje, que vai se tornando, no qual a linguagem vai se tornando muito literal, e que vão surgindo necessidades da gente criar alguns códigos, alguns símbolos que a gente entenda, que a gente possa falar sobre, e que talvez, pensando na gente como adolescência, né, que a adolescência entenda e possa conversar entre si sem que os adultos interfiram demais, né? Eu me lembro, por exemplo, que a gente brincava na rua e a gente brigava, a gente se desentendia, mas não tinha lá um adulto para dizer, não, agora pare, agora peça desculpa, agora diga isso, agora diga aquilo, né? Como o brincar acaba sendo muito dirigido, né? E essa autora, ela fala aqui, né? Para Papalia e Feldman, as situações lúdicas refletem que o brincar é mais do que uma diversão. Através do exercício lúdico, as crianças aprendem sendo ativas, são motivadas a crescer, a experimentar o mundo. Elas contêm uma função significante e repleta de sentidos. Pelo brincar, aprende-se a criança, seu funcionamento, sua história, seu contexto de vida, seus dilemas, elaborações. As atividades brincantes são ações próprias de toda a infância e têm uma relevância reconhecida, né, pela sociedade. O tempo do brincar espontâneo, mais livre, tão necessário ao desenvolvimento saudável infantil, tem sido cada vez mais reduzido. Criticam aquelas autoras pelas exigências sociais impostas às crianças no processo de escolarização, ou pelo brincar, impostas às crianças pelo processo de escolarização, ou pelo brincar direcionado aos estudos, ou ainda ao tempo de exposição aos eletrônicos ainda bem pequeninas. Salientam a ideia, tomando por base diversos autores, que as crianças brincam em diferentes fases, de forma diversas, com estilos, recursos e manejos também diversificados. Mas nós impedimos que essa construção desse simbólico se faça, né? E aí a gente interfere tanto como adulto que a criança não constrói essa habilidade simbólica desse longe perto, né? Eu estou fazendo de conta que, e estou trazendo aquilo que está longe para perto, estou trazendo aquela experiência ruim para, de uma forma brincante, para que eu possa aceitar isso, para que eu possa viver isso. E aí eu pensei também, né, que essa linguagem literal acaba afastando também a questão das relações, né? E aí eu procurei nesse livro, e eu vou ler 2 poemas. Eu vou ler um da Mari Quarentei, que acho que fala um pouco desse processo de aprender a vida como se ela fosse um processo que não trouxesse só aspectos positivos, que a gente precisa se preparar para as questões da vida. E um poema meu que chama O Tempo do Sem Tempo. Então, primeiro eu vou ler o poema da Mari Quarentei,
né? Quarentei, que eu vou ler 2 dela, um bem curtinho que chama Vida, diz assim: vida, demora tanto estar viva, frágil, escrevo imagens para desfazer-me do tempo. E aí esse que chama Correm os Rios, Correm Rios. E pensando na imagem de que a vida é mesmo um processo, né? Que aprender é um processo, e que agora parece que a vida, o mundo corporativo aprendeu que a gente aprende ao longo da vida. Eles têm agora uma expressão em inglês, né, para falar disso, que a gente aprende sempre, e isso para nós, educadores, mestres em educação, psicopedagogos, isso faz parte da nossa concepção, né? De que a gente aprende sempre, né? Então eu vou ler o poema da Mari Quarentei. Correm rios de silêncio sem ar, onde sufocam anjos à cor do fogo. Correm rios de memórias sólidas que ardem casas de mãos mortais. Correm rios de impossíveis retornos a devassar os corpos em voz celeste. Correm rios de risos infiéis a insultar todas as matas do mar revolto. Correm rios de claros jades e sobrevivem insônios o duro chão. Correm rios de delicados cantos e acordam à chuva o desejo, meu rio. Correm rios de noites tímidas, à revelia descem flores de raízes nuas. Correm. Não cessam, nem importam as correntes dos signos. Medusa gera Pégasus. E agora então, para encerrar esse vídeo, para provocar a reflexão dessa importância do brincar na vida, para que a gente possa lidar com esse longe perto, né? Com os ganhos e as perdas que a gente vai vivendo, eu vou ler esse Em Tempo do Sem Tempo, de Laura Montserrat. Ambos estão na antologia Marianas, que foi produzida pelo Coletivo Marianas em 2019. O mundo, uma bola, que mundo é este? Em que mundo estou? Redondo, por certo, porém alguém chutou, bateu na trave e não entrou. Caminho pelas ruas, posso enxergar você, posso passar ao seu lado e simplesmente não ver. Posso andar muitas quadras e com ninguém conversar. Posso relar no seu corpo e nem sequer parar. É o mundo das coisas, do shopping, do mercado, do consumo desvairado, da falta de cuidado, da bebida, do fumo, dos escritórios empilhados, das ruas em movimento, do lixo lançado nas águas, do tempo do sem tempo, das tristezas e das mágoas, da doença e dos remédios, sem espaço para a escuta, para a atenção, para um olhar, para o toque, para a permuta, para viver o verbo amar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Espero que vocês curtam, se gostaram, inscrevam-se no canal, divulguem para os amigos.